Nesse vídeo eu vou explicar para você o bloqueio da criatividade. Eu vejo muitas pessoas sofrendo, pensando o que fazer para eu gravar meus vídeos, mas será que eu tenho conteúdo? E as pessoas se sentem sem criatividade, se sentem vazias, sem conteúdo. Eu pulando corda, eu trazia todos os dias uma reflexão diferente e postava nos meus stories. E veio o insight. Houve um desbloqueio da minha criatividade. Antes eu não me via assim. A primeira coisa ser criativo é algo que você desenvolve. Na verdade, você não desenvolve, ela já está em você. Você tem que desbloquear os bloqueios que aconteceram em você. Paulo, e como é uma pessoa bloqueada da criatividade? Aquela pessoa, estudar para ela foi um processo doloroso. Quando ia estudar, ou o pai era brusco demais, a mãe era brusca demais, opressora demais, e estudar passou a ser um processo ruim. Por exemplo, a minha mãe, ela ainda passou pela experiência da palmatória. Quando ela ia para casa, que não fazia a tarefinha, não decorava a tabuada, não respondia a pergunta do português, a professora vinha e punia ela por ela não conseguir responder. Pá! Só que minha mãe, a mãe dela, a minha avó, é surda-muda, não tinha como ensinar ela. E os meus bisavós eram analfabetos. Então a professora punia a minha mãe e minha mãe preferiu assumir uma identidade, uma imagem de si. Qual a imagem? Eu sou burra. E como eu sou burra e não consigo aprender e vou ficar no cantinho do pensamento na frente de todo mundo porque eu não consigo responder na escola, passo vergonha, eu não vou mais para a escola, não vale a pena. Está muito doloroso. E com isso ela desistiu dos estudos, novinha, criança ainda. E com isso toda a sua existência foi prejudicada por causa de bloqueios que foram instalados, foram incutidos na mente daquela criança naquele primeiro momento. Então, avós, pais, criadores, que são muito bruscos, educadores, que são muito bruscos, ignorantes, agressivos, que gritam, sabe? Eu vejo crianças sendo gritadas. Todo dia de manhã leva um grito, todo dia de manhã um grito, todo dia de manhã um grito. Essa criança não se cala, essa criança não se aquieta, ou menina que fala, ou menino cheio, pilhado, e usa palavras que, inocentemente usando palavras que vão ficando todos os dias, todos os dias, todos os dias, durante 1 ano, 2 anos de idade, 3 anos, 4 anos, o bloqueio surge nesses cenários. Pais opressores, ou não é opressor, é agressivo demais, ríspido demais, grosseiros demais com relação ao estudo, que cobra demais. Estudar passa a ser um processo não prazeroso. E aquela criança viu os pais punindo ela. Ela ouviu na escola, a minha mãe ouviu na escola, a professora punindo, agredindo ela, passou vergonha com relação ao aprendizado. Isso bloqueia qualquer ser humano para ser criativo. Agora, tem como se libertar disso. Porque tudo isso foram processos que foram sendo instalados na sua memória. Você viu, você ouviu, essas informações entraram em você e você tomou a conclusão de que você era assim, de que você não é criativo. Às vezes o processo não foi tão agressivo, tão doloroso como o caso da minha mãe, mas às vezes essa repetição, me perturbando, cala a boca, exibida, presta atenção, não faz nada direito, eu sou desastrado, ô menino lesado, ô menino desastrado. Esses eventos vão ficando, por tanto se repetir, vão ficando na memória da criança. E a voz interna da consciência começa a dizer, eu sou desastrado, eu sou lesado, eu perturbo minha mãe, eu perturbo o meu vô, eu encho o saco. E isso vai diminuindo a autoimagem, a autoestima e a habilidade de criar, de ser criativo. Esse é o bloqueio da criatividade. Paulo, como é que eu rompo isso? Eu começo a dar novos significados a tudo o que aconteceu. Cada memória traz dentro de si um significado, uma interpretação daquela lembrança, e esse significado traz um sentimento. Quando eu mudo o significado dessas memórias, eu dou um outro entendimento, uma outra compreensão para essas memórias, eu mudo o sentimento. Que sentimento? Com relação a mim, a minha autoimagem. E quando eu mudo isso, eu destravo, desbloqueio. Foi o que aconteceu comigo, é o que vem acontecendo comigo na minha trajetória de autoconhecimento, fazendo coaching, fazendo mentoria, fazendo treinamentos, todo o tempo imerso, lendo livros, a mente vai abrindo. E Einstein diz, uma vez que a mente se expande ao conhecimento, ela jamais volta a ser a mesma.